Olá, bem-vindos a mais um episódio do Laser Pod. Hoje é o nosso primeiro do ano de 2025, com uma convidada muito especial, muito aguardada, pedido por vocês. E hoje a gente vai começar com chave de ouro a ter uma conversa com as nossas perguntas básicas e entender como o laser mudou a vida dessa pessoa, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Mas ainda assim, eu vou apresentar aqui um pouquinho. Bom, vou passar a primeira palavra para ela e eu faço a apresentação formal. Então, seja muito bem-vinda, professora Ana Cecília Aranha, a nosso primeiro episódio do ano aqui, iniciando 2025 com o pé direito. Uau, que legal! Não sabia que era o primeiro de 2025. Primeiro. Obrigada. Que privilégio, começar o ano com o pé direito, então. Sem dúvida. Obrigada pelo convite, estou super feliz de poder participar, contar um pouquinho aí da minha história com o laser, né? A gente tem muita coisa para falar hoje. Com certeza. Muito obrigada por ter aceito, tá? Bom, acho que a Ana Cecília, a professora Ana Cecília, ela dispensa um pouco apresentações, mas ainda assim, né, a gente tem uma formalidade. Então, a professora Ana Cecília, ela é mestre especialista em clínica odontológica pela FOP Unicamp, linha de concentração em dentística, e também doutora, também linha de concentração em dentística pela USP São Paulo, com estágio em Aachen, na Alemanha, sobre laser, dental laser, no Instituto Dental Laser. Livre docente do Departamento de Dentística da FAUSP, professora na graduação também ali nas áreas de dentística e laser na FAUSP, coordenadora de cursos de habilitação e laser terapia na São Leopoldo Mandic e dentista, além de tudo, né, gente, na clínica aqui São Paulo Dental Studio, na cidade de São Paulo. Além de autoras de livros. Então, livros sobre laser e odontologia em 2021 e prescrições individualizadas de cremes dentais em 2022. É isso aí. Super currículo, né? Além de ser conhecida por muitos como Rainha do Laser. Eu morro de rir. Toda hora, quando me falam dessa rainha do laser. Deixa eu passar aqui pra cá. A rainha do laser veio de uma seguidora, na verdade, aluna, né? Que é uma seguidora especial, que é a Jucivane Ferreira Ju. A Ju, ela mora no interior do Maranhão. E ela veio para São Paulo antes da pandemia para fazer um curso de pacientes especiais lá no Einstein. Legal. E eu dava aula lá e ela assistiu a minha aula e já ela se conectou comigo e ela queria mais material. Enfim, uma menina super, assim... dedicadíssima e querendo aprender mais, né? E aí, quando chegou a pandemia, que eu cheguei no digital, né, em 2020, aquela confusão e tal, todo mundo em casa, e eu recebi uma proposta de fazer um curso online, e ela foi, acho que uma das primeiras a participar do curso, e desde então ela vem me acompanhando, e aí nessas, eu fiz 14 maratonas, 14 lives, Uau. Direto, todos os dias, e nesse momento aí ela me chamou, me apelidou de Rainha do Laser e ficou. Eu falo, gente, rainha, eu me sinto assim, velha, né? Me sinto, não tenho todo esse poder aí de uma rainha, mas é algo carinhoso, né? Então, sem dúvida. Ela diz que ela é presidente do fã-clube da Rainha do Laser. Então, isso. tem até fã-clube, imagina. Se tem uma coisa que essa carinha aí não é velha. Que bom. Obrigada. Depois você pode contar ali em off se tem laser, o que é que tem laser. Putz, pior é que não tem laser tanto, eu não faço muita coisa, não. Eu deveria fazer mais, viu? Que bom, bom. Então, genética. Também. Ana, então, vou começar com a nossa pergunta básica aqui para todo mundo que vem pela primeira vez. Conta um pouquinho para nós como que o laser mudou a tua vida. E no seu caso, eu queria que você contasse um pouquinho também da sua transição de carreira, né? Algumas coisas... Tanta coisa mudou na tua carreira, muito. O boom que teve aí nos últimos anos. Verdade. E que eu acredito que você vai contar para nós que foi pelo laser. Mas vou te passar a palavra para contar isso para nós, por favor. Bom, vamos lá. O laser chega na minha vida em 2001. Então, falo que esse ano completando quase 25 anos aí de laser na odontologia. E foi muito interessante, que foi tudo muito assim, eu falo orgânico, sem querer, sabe? As coisas foram acontecendo mesmo, nada muito planejado. Estudei na FOP, né? E aí eu fazia iniciação científica na dentística, adorava. Eu falei que desde acho que o segundo ano que a gente começa na dentística. Você fez com quem lá?
na dentística. Aí eu fui orientada da Gisele Marque e do Luiz André. Você também estudou, né? Eu também sou contemporânea da Unicamp, também sou da FOP. Também é da FOP. Mas a minha iniciação foi na endodontia com a Brenda Gomes. Jura? Olha que delícia. Bom, do lado, né? A gente tava no mesmo corredor ali, assim, né? De departamentos. Sim. Aí, no segundo ano, acho que você não chegou a ter aula com a Mônica Campos Serra. A Mônica, ela foi depois para Ribeirão Preto. E era a Mônica, né? A dentística que eu tinha. Era a Mônica, a Gisele e o Luiz André Pimenta. E a Gisele estava começando também. E a Mônica, a primeira aula de dentística dela, eu já fiquei apaixonada. E eu estava começando a namorar o Eduardo, meu marido, né? E o pai dele fazendo especialização de dentística. Então, acompanhando muito ainda da dentística e tal. E aí, eu trabalhava com adesão. Então, era... não vou nem falar que lançamento de resina... que acho que você quase não tinha nem nascido ainda, né? Mas era lançamento de Tetrixeran. Eu estava testando Tetrixeran e tal. Só que daí eu chego no final do ano, no 4º ano, e o Luiz André fala assim, eu acho que você tinha potencial. Ele que me orientava, era o Luiz André. Você tem potencial para trabalhar, para fazer seu mestrado. Imagina, mestrado, dar aula. Não, adoro, assim, estudar, tudo, mas dar aula, sou super tímida. Gente, super tímida, gente. Não tem nenhum dom para aula. Nem nada. Eu imaginava, até engraçado que eu voltei para a FOP o ano passado para a JOP, né, para a jornada, e a Gisele falou assim, quem diria, hein? Você que era tão quietinha e hoje tão falante, tão comunicativa. Sim. Mas a gente vê como foi o processo, né? Mas enfim, aí eu falei, fazer o mestrado, não fazer... Eu lembro que eu falei com meus pais, fica, eu já estava lá, né? Já tinha lugar para morar, estava tudo organizado e era uma super oportunidade. E aí eu fiquei para fazer o mestrado. Fiz a prova e tal, então eu já me formei em dezembro de 2000 para 2001, janeiro eu já estava em Piracicaba fazendo o mestrado. E lá a gente tem a pesquisa muito na veia ali, né? Então, um projeto a gente tinha que fazer rápido para mandar para a FAPESP, Paraná. Só que naquele momento o Luiz André falou assim, olha, agora você vai ser orientada pela Gisele, porque ele tinha um monte de alunos que estavam vindo, ele não tinha vaga, então vai ser a Gisele que vai te orientar. Tudo bem? Adorava a Gisele, já tinha, né, ali, estava sempre com ela. E ele me fala assim, acho que você agora vai estudar, vamos sair um pouco da adesão, você vai estudar lesão não cariosa, você vai estudar doença não cariosa, ou lesão cervical não cariosa, hipersensibilidade. E naquela hora eu falei, bom, tudo bem, né? Eu falo que, né, quando a gente é jovem, a gente obedece o orientador. E lá fui eu estudar lesão não cariosa e hipersensibilidade e eu me apaixonei pelo tema. E vi que realmente isso estava acontecendo demais. Estou falando isso há 20 e tantos anos atrás. E a gente está falando hoje ainda mais de uma doença. Hoje a gente já dá uma conotação de doença para hipersensibilidade. E aí começa a estudar tratamentos. O que vem? Laser. E aí eu começo a ver que tinha bastante coisa e tal. E no meu trabalho, que foi clínico, um dos grupos era o laser. Aí eu falei, bom, acho que eu preciso estudar um pouquinho mais. Quando eu fui ver, eu acho Naquela época de baixa só. Só de baixa? E aí, por exemplo, a faculdade, a FOP, não tinha nenhum laser de baixa, nem laser de alta, ninguém estudando laser. E aí eu fui atrás, fui fazer o curso workshop, que era coordenado pelo professor Carlos, lá na USP. Fui fazer, era um curso de 3 dias, era o curso que hoje é habilitação, mas era um curso lá que chamava workshop. Fiz. Lembro de ficar, assim, encantadíssima com a equipe, com ele, com o laser e além de hipersensibilidade. Eu falei, puxa, gostei, né? E fiz o trabalho, meu trabalho deu um resultado muito bom para o laser. Daí eu falei, bom, então vamos começar a estudar mais. Comecei a estudar mais. Quando eu cheguei na hora da minha defesa de mestrado, né, montando a banca, eu falei, a gente podia chamar o professor Carlos de Paulo Eduardo. E aí eu lembro da Gisele falar, o Luiz André apoiar. Eu falei, imagina, você acha que ele vem para minha banca? Imagina, né? Acho que não. Tão importante, a pessoa que trouxe o laser para o Brasil, o maior estudioso, o maior pesquisador, coordenador do Lelo, deu aula lá, né, no curso. Eu falei, não vem. E ele aceitou o meu convite. E aí, assim, me preparando e tal, e eu falei, bom, agora eu vou fazer o doutorado. Era muito natural que eu fizesse doutorado lá. E aí, Ana, eu conto que eu fiz a prova de doutorado. Mas o que eu queria mesmo era vir para São Paulo. Eu queria mesmo, assim, o meu sonho naquele momento era ser orientada do professor Carlos e aprender mais de laser. Lembro que a MM Optics doou um equipamento pra gente, para poder fazer o trabalho, né? Então, a gente tinha um laser da MM Optics, aquele laser grande, né? Que era o Twin Flex. De bancada, com chavinha, com pedal, com tudo assim, né? Que a gente hoje tá mais simplificado, né? E aí, o Luiz André veio pra banca. E no dia, né, foi super legal, foi super bacana e tal. No dia, o Luiz André falou pra ele, falou, olha, ela tá querendo ir pra São Paulo, tal. Ele falou, ótimo,
pode ir, vai lá fazer a prova, tal, faz um estágio. Bom, isso era fevereiro de 2003. Março eu estava lá fazendo estágio. Aí comecei a fazer estágio no Lelo, conheci a Karen Miller, que hoje é uma irmã, minha super amiga, e a Karen me ensinava muita coisa. A Daiane também estava lá, elas eram alunas elas faziam graduação do noturno. E eu ficava lá aprendendo com elas, né? Então eu via, o professor Carlos estava muito ativo ainda lá na faculdade, nesse momento. E aí fiz a prova. E as pessoas falavam, não, gente de fora, imagina, né? Ninguém passa assim tão fácil, né? E naquele momento, a Márcia estava começando a coordenação, Márcia Martins Marques começando a coordenação da pós. Sim. E fiz a prova, fui muito bem e passei. Então, em agosto de 2003, comecei o doutorado lá na FOUSP, orientada pelo professor Carlos e a Márcia ali como coordenadora da pós. E estava super afim, eu não tinha consultório, não tinha nada ali naquele momento, eu estava super afim de fazer focada na pesquisa total. Estudos. E foram 2 anos lá muito legais. Até que, né, eu fui para a Alemanha no meio do caminho, e aí eu fui aprender muito mais sobre laser de alta, porque laser de baixo era a minha vida. Mas eu fui para o laser de alta, então trabalhei muito com os lasers da Cavo, com os Erbios ali no meu dia a dia. Peguei os protocolos para hipersensibilidade, meu trabalho foi com o Erbio Cromo YSGG, que era o da BioLaser que estava chegando no Brasil. Sim, isso em que ano? Isso era 2003, 2004. Entendi. E aí chega 2005, eu já estava finalizando minhas coisas e tal, mas eu estava com bolsa FAPESP, eu ia casar. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou ficar com a minha bolsa FAPESP, vou fazer mais um monte de trabalho, vou estudar mais, né? E aí depois eu vou pensar o que vai acontecer, né? Depois desse doutorado. Só que aparece a vaga para professor da dentística, e era dentística e Lelo. Gente, era perfeito. Eu estava fazendo doutorado na dentística, era a minha área, a minha especialidade, mas eu tinha a vaga ali para coordenar o Lelo, junto com o professor Carlos. E aí eu lembro do professor Carlos chegar com papel, com tipo um pré-edital, assim. Eu lembro de entrar no banheiro e eu lembro da Letícia Bezinelli, tava a Ana Cláudia Luiz, todas elas falaram assim, vai, você tem que fazer, você tem. Eu falei, não, gente, não vai dar. Eu vou casar. Isso era junho de 2005. E eu ia casar em setembro. Eu falei, não, nossa. E aí, no final, eu fui. Defendi meu doutorado dia 3 de agosto de 2005. Casei 8 de setembro. Sorte que eu tive uma mãe que fez muita coisa ali por mim. E o concurso foi dia 11 de novembro. 10, 11, 12 de novembro. E tudo deu certo. Acabei passando, né? Então, desde 2005 até, né, nesse momento, eu mergulhei muito em pesquisa. Super focada, né? Não só em hipersensibilidade. Tinha um lado de adesão também. Mas a hipersensibilidade me trouxe o laser ali muito forte. E me trouxe também os cremes dentais. Sim. Né? Então, trabalhando com a linha de pesquisa para... O que eu poderia controlar a dor da hipersensibilidade dentinária? E naquele momento, tinham outros grupos de pesquisa trabalhando também com hipersensibilidade, que foi muito interessante que a gente começa a fazer conexões com outros grupos. E a gente mudou muito os conceitos do que eu estudei lá em 2003 até hoje. A gente está falando de hipersensibilidade como doença, hipersensibilidade, laser não é tratamento, é controle de dor, o creme dental dessensibilizante igual, né? Então, a gente também foi percorrendo aí uma trajetória. Mas eu falo que esses 18 anos que eu estive na USP, porque eu já não estou mais, né, na dentística como professora da graduação, eu continuo como professora convidada, não sou mais do corpo permanente, mas convidada da pós-graduação, tanto para dentística quanto laser. Ainda tenho alunos de doutorado lá para finalizar os trabalhos, 3 que defenderam o ano passado. Mas esses 18 anos foram focados muito para pesquisa. Muito eu, né, quando tinha prêmio Flávio Fava de Moraes, eu estava ali, porque eu fazia muito trabalho clínico também. Sim. E a gente tinha um laboratório que eu coordenava, que era o Lelo, você conhece muito bem, com consultórios que a gente podia fazer pesquisa com a possibilidade. Assim, a gente fala, eu lembro muito do professor Carlos falando, a gente está sentado em cima de uma mina de ouro. E era isso mesmo. A gente tinha todos os equipamentos à disposição. Sim. Um laboratório E o pioneirismo, né? Porque Exato. agora a gente vê o laser muito mais disseminado pelo Brasil, pelas outras faculdades, pelos cursos livres, grupos, né? Que a internet também dominou, né? Pelos cursos livres. Mas naquele momento era ali, né? E assim... o momento era o Lelo. A gente só tinha o Lelo e tinha, assim, um grupo do professor, acho que do Antônio Pinheiro na Bahia. Tinha da Regina em Ribeirão Preto. Mas eram pouquíssimos grupos, pouquíssimas pessoas que usavam o laser, né? Sim, verdade. Então, acho que...
o digital, depois que eu vou chegar lá, acho que isso fez diferença, né? Sim, Então, muitas abriu pessoas uma que porta. foram... Exatamente, abriu uma porta... Abriu um mundo, né? Com certeza. Só em paralelo, nesse meio tempo, eu me formei pela Unicamp em 2009. Tá. E em 2011, eu vi pela primeira vez um laser sendo usado em pacientes. Eu estava concluindo a minha especialização de implantodontia nessa época. E aí, eu escolhi como tema estudar laser para regeneração óssea, né? Tá. Uma monografia, uma revisão de literatura. Mas eu não tinha tido nada de laser na faculdade. Então, naquela época, ainda não tinha nada. Quase prática. Não na graduação, pelo menos, né? Ali na Unicamp. Ainda não tem. Quem trabalha bastante hoje é o pessoal da pediatria, que é a professora Carolina Steiner, né? Sim. Oliveira, e a professora Marinês Nobre. Então, elas trabalham bem. A Carol tem uma linha de pesquisa ali muito legal. O Alan Roger também tem algumas também, coisas na patologia. ali. Tem com a Carol lá na patologia, mas hoje a Carol, ela se destaca bastante ali com o projeto de pesquisa da FAPESP. A Carol tá indo muito bem. Legal. Que bom, né? Que lá já tá com esse olhar, né? Isso. Bom, aliás, demorou, né? Demorou. Demorou. Tem muitas escolas ainda que nem se fala em laser, né? Isso a gente vê o reflexo depois, porque tão poucas pessoas ainda, se a gente pensar que somos quase 430 mil dentistas no Brasil, né? Concentramos o maior número de dentistas no mundo, mas a gente tem, eu chutaria, uns 10% que utilizam o laser. E quando a gente olha ali no site do CRO, em termos, os habilitados que registraram, né? Que realmente, realmente registraram da 0,4, menos de 0,4%. A gente fala de 3 mil dentistas. 3 mil dentistas. Eu falo que só eu, contando todos os cursos do Léo... Já formou mais que isso. Já formei mais que isso, com certeza. Mas as pessoas acabam não registrando mesmo, como você falou, é um número bem subestimado. Mas eu chutaria aí uns 15 mil dentistas que trabalham com laser, e ainda é pouquíssimo. Mas como você falou, a gente está começando. Eu acho que o laser, quando as pessoas falam, não, o laser é uma coisa antiga. Não é assim tão antigo, né? A gente está falando de Einstein de 1917 para Maiman de 1960, mas agora que a gente está vendo a tecnologia e o Brasil estando muito mais aberto para receber novos equipamentos, dentistas mais conscientes, né? E acho que a gente está fazendo aí, você faz parte disso, de um trabalho de conscientização dos dentistas, né? Sem dúvida, né? Mas mas depois que quando chega, né? Eu fiquei como RD/IDP, ou seja, tempo integral na faculdade, então tanto no laser quanto na dentística, até 2000. Chega em 2000, meu marido também fez uma transição de carreira ali. Ele que coordenava o Sírio-Libanês, coordenou o Departamento de Medicina Bucal durante quase 13 anos, ele estava indo para o consultório particular. E ele, num projeto que nós, e é claro, né? Falei, o Eduardo, somos parceiros dupla desde 1997. Da vida, né? De tudo. Desde o primeiro ano de faculdade, imagina, é muito tempo. Eu falei, putz, acho que eu vou junto com ele nesse consultório. Na verdade, nós abrimos a São Paulo Dental Studio, que é um consultório, são 4 clínicas, são 4 cadeiras, mas a gente montou uma escola também, montamos um centro de treinamento. E aí, naquele momento, né, 2020, a gente estava no CIOSP, então, há 5 anos atrás, comprando autoclave, cadeira. Ele queria um microscópio, porque ele é endo, ele é estomatologista, mas faz endo como especialidade. E a gente estava organizando todas as coisas, né? Eu tive a ideia de colocar o centro de treinamento, que eu falei, puxa, aqui em São Paulo a gente não tem nenhum lugar legal para curso, e não só curso de laser, mas curso de odontologia de uma forma geral. E aí montamos, são 15 bancadas com motor, cada uma tem seu valo, com ar, então é super completo. E aí eu falei, puxa, eu não vou deixar ele sozinho nesse projeto, né? E aí eu falei, bom, vou pedir parcial. Em junho, imagina, junho de 2020, estava todo mundo trancafiado em casa, ainda naquele medo, a faculdade fechada, eu estava em aula online, então eu pude contribuir bastante ali com ele para montar. E aí, quando chega acho que foi em setembro, que eu recebo um convite do Bruno Reis e do Paulo Vinícius Soares para entrar no I Know, que foi a primeira, talvez, plataforma aí de cursos online, que os dois eles tinham aberto em julho, fizeram em agosto os primeiros lançamentos dos cursos deles, e aí chega em setembro, né, o PV fala assim, não, acho que você vai ser, a gente quer que você seja a próxima expert. Imagina, primeiro, não sei vender curso, não sei fazer o online, estava fazendo ali, aprendemos, eu lembro de fazer uma reunião com vários professores na dentística, e a
ajudando a gente a como que a gente ia montar aqueles cronogramas todos online. Imagina, ainda eu que estava numa disciplina totalmente clínica, na dentística 4, né, indireta. E aí, no maior desafio, eu falei, bom, será? Aí, nisso, por isso que eu peço parcial também. Mais um motivo de ter pedido parcial, porque daí eu poderia fazer isso tudo com muita tranquilidade dentro do regimento. Ter tempo para se dedicar, né? Ter tempo e sendo bem legal, sabe? Em termos jurídicos, a autorização para poder fazer outras atividades. Externos, né? Mas eu conto que eu talvez estava trabalhando ainda 40 horas pela faculdade. Isso que me trouxe aí, assim, muito trabalho. Muito mais, na verdade, né? Muito mais. Quando a gente tá na pós, é sempre muito mais. Eu tava caminhando para um burnout. Eu tava caminhando para uma exaustão ali de falar, gente, eu ainda continuo com 10 orientados, né? Eu que liderava ali sempre o número de orientados, que eu tinha de iniciação a pós-doc. Continuava pesquisando, publicando, trabalhando com eles, muito envolvida nas disciplinas de laser e tal. E ainda tinha um consultório, ainda comecei com paciente e ainda tinha escola para tocar. Então, e ainda me chega o digital para fazer. Mas o digital me fez abrir a cabeça, Ana, que foi muito legal. Para imaginar, eu falei para vocês aí no começo da Ju, que eu estava chegando em locais que eu nunca imaginava que eu ia chegar. Que a minha voz e o que eu estava ensinando e o que eu aprendi durante todo esse tempo inteiro chegou no interior do Maranhão. E aí eu falo, gente, o poder das redes sociais, o poder, né, do digital, dos cursos, eu acho que foi, assim, realmente muito bacana. E aí muda muito, né? Sim. Muda completamente a vida, porque você fala, puxa, fui escalonando um pouco mais o digital, fui fazendo outros projetos em paralelo, né? E a escola crescendo, cresce, né? Isso, a escola junto, né? Mas, assim, eu, em redes sociais, eu tenho pouco tempo. Sim. Eu não estou há muitos e muitos anos. Foi um boom muito grande, né? Foi um boom e foi um pouquinho antes ainda da pandemia, quando eu fiz um post que acabou viralizando quando eu via pessoas que eu admirava, estavam me repostando. Né? Pessoas me ligando para falar, cara, nossa, estamos do seu lado e papapá. E eu saí, sei lá, de 1.000 pessoas para 15.000 em um dia. Conta para nós um pouquinho, qual que é esse segredo aí? Eu quero esse milagre. Então, vou falar que milagre, não tem nenhum, tem né? muito, né? Eu tava lá no Lelo, eu lembro que era um dia super corrido, de atendimento, não lembro se a gente estava em curso e tal, eu lembro que o Garófalo me liga e fala assim, Cissa, tem um você assistiu Bem-Estar hoje, aquele programa da Globo que passava de manhã e tal, né? Nem lembro se era com a Fátima Bernardes naquela época. Você assistiu Bem-Estar? Eu falei, não, Zé, tô aqui trabalhando, né? Eu falei, não assisti Bem-Estar hoje. Não assisto. Daí ele falou, não, porque teve uma matéria que viralizou de uma pessoa dizendo que trabalhava com... que o clareamento precisa de uma dieta branca e que ele passa para todos os pacientes que não pode nada com corante para fazer o clareamento e que ele usa o laser para clarear. E ele fala de laser para clarear mostrando um LED azul para fazer o clareamento. E eu falei, puxa, isso é um desserviço, você chamar de laser o que é o LED, né? E as pessoas chegam muitas vezes no consultório... E a instrução clínica que já está ultrapassada. Isso, tudo, uma comunicação muito errada de um programa que tinha, sei lá, mais de milhões de pessoas assistindo. E como eu tinha um contato com o pessoal do programa, eu acabei ligando até para eles, porque eles já tinham feito uma entrevista comigo por conta de cremes dentais, já tinham entrevistado a Raquel, a Samira, que eram minhas alunas de doutorado naquele momento. E aí eu liguei para a diretora lá do programa, a pessoa que fazia o conteúdo, ela falou, na verdade a gente tinha um slot ali, um momento, a gente pegou essa matéria muito antiga. Né? E eu falei, olha, eu não quero prejudicar de forma alguma o profissional que fez, né, que foi entrevistado, nem lembro o nome dele, era uma pessoa que trabalhava no interior da Bahia. E eu falei, bom, né, mas estava tudo muito errado. E naquela época minhas filhas eram pequenininhas, assistíamos, como que era? O Detetive do Prédio Azul. Então eu peguei meu iPad, entrei no Globo lá que tinha, não sei o que, no Globoplay, sei lá, eu tinha um acesso muito rápido. E eu assisti mesmo a matéria, eu falei, gente, tá tudo errado. E fiz um post. Eu estava começando, Ana. Comecei, na verdade, se olhar esse post e o tempo de Instagram que eu tinha, e eu montei, na verdade, o meu Instagram e acho que todos devem ter, apesar das redes sociais nos trazer ainda muitos desafios. Às vezes você fala, nossa, vou dar um tempo disso aqui, né? Cansa um pouco, ok? Mas é importante uma comunicação que a gente faz de uma forma... Com ética, com veracidade e mais ainda com autenticidade. Eu acho que assim, para vocês, para quem é professor,
recém-professor, acho que é interessante para a comunicação dos dentistas, para você que é dentista, para você comunicar os seus pacientes, né? Hoje é uma ferramenta muito poderosa, muito, muito poderosa. Eu acho que hoje, assim, eu acho que a internet tá hoje, o que o laser já esteve em algum momento. Ele é coadjuvante na profissão, você precisa dele. Você precisa dele. Você precisa dele. Agora o laser tá chegando no momento onde ele já quase não é coadjuvante. Ele é necessário. Ele é necessário em muitas situações clínicas, só ele. É isso mesmo. Ele é virou protagonista. Isso. E a internet Concordo tá com você. chegando um pouco nisso, em termos... não tem o que fazer. E eu tinha vindo de um CIOSP, eu contei até no CIOSP agora, numa palestra da Sensodini, eu estava com o Paulo Vinícius, e aí ele hoje está falando muito sobre influência, sobre comunicação, a necessidade de você ter, né, uma empresa que faça seu marketing digital, que possa te ajudar ali e tal. Né? Ele está abrindo uma empresa como essa, e aí... ele falando para as pessoas, né? Ele falou, dá um conselho para o pessoal que estava ali, tinha muitas pessoas, o pessoal no corredor. Eu falei, aconselho que vocês aproveitem muito um congresso como esse para conhecer novas tecnologias, conversar com as pessoas e tal. E, claro, eu acho que você tem que ter uma mídia social, você tem que ter o seu Instagram aberto, né? Eu fiz um post recente e as pessoas... pediam mais informações, eu falo, gente, eu não consigo mandar mensagem para você porque seu perfil é fechado. Então, abra o seu perfil, faça uma linha editorial, coloque-se ali, né? Sim. Como promotor de saúde, porque a gente está vendo tanta coisa ruim nas redes sociais, estou falando aqui em Instagram, tão ruins, que a gente tem que combater, porque se a gente ficar quieto, a gente vai ser conivente. Com certeza. E aí eu contei para ele, eu falei, você quer saber como que eu abri meu Instagram? Eu falei, eu abri meu Instagram num dia que eu estava assistindo um curso no CIOSP, minhas filhas eram pequenas, eu não tive a oportunidade de fazer junto com o Eduardo um curso que era do André Calegari com o Clavígio, que eu acho eles fantásticos. Eu estava sentada lá assistindo. Era um curso que ia ser uma miniatura desse curso que acontecia fora. Eu falei, uma grande oportunidade para mim. E era um curso de dentística, não tinha nada de laser, tá? Era o curso do Como Eu Faço. Então, era um caso clínico que é do começo ao fim, do diagnóstico até a cimentação. E eles iam discutindo, das 10 às 7 da noite. E eu estava ali, no CIOSP, e... de repente, era um caso que englobaria uma lesão não cariosa, um paciente com hipersensibilidade. E aí o Vitor fala assim para a plateia, isso aqui a gente deveria estar com o Paulo Vinícius, porque ele é o único pesquisador no Brasil, é o cara que mais publica no mundo hipersensibilidade. Aí você, opa, aquilo lá me incomodou e eu falei assim, né... Pegou fundo ali. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei... Te falar uma coisa... Quem não é visto não é lembrado. Certeza. Isso é o que aconteceu nesse momento. É isso, exato. E eu tava onde, Ana? Lá nos muros da universidade, você não pode sair, porque você tem que pedir o afastamento. Claro, eu pedia para alguma atividade ou outra, mas você era condenado demais a fazer coisas extras, a mostrar. E, na verdade, quando a gente sai, a gente está mostrando o trabalho da universidade. Mas, infelizmente, não é assim que as pessoas pensam lá dentro. A popularização faz parte. Inclusive, quando você vai preencher seu currículo Lattes, tem lá. Também. Tem, claro. É um dos quesitos, E aí eu cheguei em casa, o Eduardo falou assim, quem não é visto não é lembrado, exatamente como você falou, você precisa montar o seu perfil, que o meu era só profissional, pessoal. Eu abri um profissional, naquela semana já comecei a fazer um vídeo, eu chamei o Daniel Pascotto, porque tinha visto ele lá nesse curso, falei, Dani, você vai fazer um vídeo, vamos fazer de apresentação, e era assim, eu tava falando sobre pesquisa, eu não tava fazendo nada além. Né? Tava dentro do que se alguém tava comunicando o seu conhecimento numa massa maior. Numa massa maior. Começo a ser um pouco mais conhecida, tal, começo a aparecer, papapá, e as coisas vão caminhando até o dia que eu faço esse post sobre o clareamento. Falei, olha, a gente tem a luz? Tem LED para clarear. Não necessariamente a gente precisa. E não precisamos mais de dieta branca. Peguei a literatura, peguei os trabalhos do Alessandro Loguerso, com várias revisões sistemáticas. Coloquei ali e aí começo a ver que foi repostando, outro repostando. E eu via hoje um super amigo meu, falei com ele ontem à noite, estava em reunião, Rafael Monte Alto. Falei, Rafael Monte Alto repostou. E o Edu, nesse dia, nesse momento, ele estava em Copenhague fazendo o treinamento da Tri-Shape, do Trios. Chiquérrimo também, né? Chique, estava indo lá, na verdade, porque a gente tinha sido um dos primeiros, ele foi um dos primeiros a comprar o scanner, né, o Trios, e foi para lá, foi convidado para fazer o treinamento. E eu estava sozinha em casa, eu lembro com as crianças, as meninas eram pequenininhas, mas eu comecei a apanhar um pouco naquele dia. Naquele dia eu soube o que é rede social, assim, e essa velocidade assusta. E você apanhar também, né? Eu lembro que eu falei, gente, agora, as meninas estavam dormindo, o Eduardo Copenhagen, né? O tempo já estava de madrugada, eu não podia ligar para ele, mas comecei a receber muita crítica também. E eu falei, gente, quando você coloca
Quando você não aparece, né? E você não tem pessoas... Alguma coisa tá errada. Então, assim, ok, faz parte do processo, né? Mas eu segurei a onda ali super bem. O que acontece é que eu começo a ganhar mais visibilidade. Isso também chega dentro da universidade. Na universidade, eu lembro um dia que eu pedi para a chefe de departamento para sair para dar uma aula no Bridges, que era evento da Ultradente. Sim. E eu recebo como indeferido. Eu falei, gente, como que eu, que tô aqui publicando, faço tudo o que é necessário, tô dentro das disciplinas, nunca falto, tô aqui. E por que ela indeferiu? Né? Então, a gente começa a questionar. Aí você vai para um concurso de titular e as pessoas falam, nossa, que petulância sua. Petulância? Eu tenho 9 anos da minha livre docência. Tem um currículo aqui que eu posso fazer um concurso. É um concurso público. Sim. E aí, nesse momento, a gente começa a repensar um pouco a vida dentro da universidade. E aí chega, isso era 2019, 2020, o Eduardo fazendo essa transição, indo para o consultório. Eu falei, bom, eu não pensei 2 vezes em pedir parcial, não pensei 2 vezes em fazer o meu digital. E foi, assim, tudo de uma forma muito, realmente, como eu falei, orgânica. Sim. E as redes sociais sempre me acompanhando. E aí, o segredo, o milagre é você, ser autêntico. Isso eu aprendi muito com o Paulo e com o Bruno. Porque quando eu entrei pro I Know, eu falei, gente, eu não sei fazer igual vocês. Bater na mesa e falar alto, fazer live de sei quantas mil horas que eles faziam. Não, a minha live tem 1 hora, 1h30 no máximo, acabou. Vou aprender a fazer. E uma coisa que eles falaram assim pra mim, seja você. Você não precisa ser a gente, você não precisa copiar ninguém. Então, acho que por isso que hoje, né, eu chego onde eu estou aqui, porque eu foi de uma forma orgânica. Sim. Nunca precisei comprar seguidor, nunca precisei fazer algo que eu viralizei lá atrás, de 8 anos. Foi sem querer, né? E hoje eu faço um trabalho e eu falo, é disciplina. Então, de você tá sempre... eu tenho minha linha editorial, quem faz meu Instagram sou eu. Não tenho agência de marketing, não tenho outras pessoas. Tenho durante os meus lançamentos. Mas você teve um mentor para te ajudar ali a Mentor aprender a... Eu fui me inspirando, na verdade, em muitas pessoas. Hoje eu faço parte de um grupo que se chama Influência Pro. É um grupo do professor Paulo Vinícius Soares, em que ele reuniu várias pessoas, mas que já estão no momento, no estágio da carreira. Para esse primeiro grupo, nós começamos em novembro do ano passado. Para essas pessoas que já estão como eu estou. Assim, já está numa toada, sabe? De fazer, de lançamento, de curso presencial, curso online. Mas que precisa amarrar um pouco mais e precisa direcionar. Porque a gente chega num momento, Ana, que a gente faz tanta coisa. É uma carreira nova. Quando, só quem está vivendo a experiência ali de estar empreendendo a gente fala na internet, mas não é só na internet, mas está empreendendo. Mas está aparecendo ali percebe que aí é uma outra carreira, você tem que aprender novos gerenciamento skills. Totalmente diferente, completamente. Então, às vezes, as pessoas falam, mas eu não sei falar. Eu falei, gente, só vai. É treino. Além de tudo, é treino. É treino, é disciplina, é você ter constância para você não deixar... vou ficar 1 mês sem fazer. E eu vejo, às vezes, muitos colegas que fazem a rede social movimentar na hora do curso. Sabe? Eu sou um pouco assim. Então, não pode, que você vira uma pessoa muito comercial. Eu sei. Na hora de você lançar o seu curso, lançar o seu digital, aí você vem e aí acaba falando assim, puxa, acaba ficando muito comercial demais. Sabe o que é uma grande barreira que eu tenho? É um conselho que eu daria. Seja assim, persistente e disciplina. Constante. Né? Não precisa postar todo dia, não precisa mostrar a sua vida, mas faça de uma forma assim, o que você acha que aquela pessoa e o que os seus alunos estão tendo mais de dúvidas? Sim. Então, assim, eu tenho uma linha editorial, mas de repente, hoje mesmo, eu cheguei no consultório, eu fiz o lançamento de um produto à base de flúor, da Solventum, né? Antiga 3M, nova Solventum agora. Tive o privilégio, né, de fazer isso. E aí eu cheguei no consultório e abri a caixinha que eu ganhei, um presente deles e tal. Aí faz o unboxing. O unboxing, eu falei, gente, mas as pessoas querem saber. Claro. E assim, é um produto tão legal, tão flúor, tão revolucionário ali, tão simplificado, que eu falei, gente, eu vou colocar. Então, já fiz um post hoje de manhã. Depois eu vou editar, chega na hora do almoço, entendeu? Então, assim, tenho do CIOSP muitos insights, muitas coisas que eu assisti, muitas coisas que eu vi. Do evento do PV, na semana passada, que é o DPX, que foi o Dentista Pro Experience. Muita coisa legal. Então, o Joel J deu aula. Você imagina? 1h40, a cabeça fritou. Eu amo ele. Você tá no Mentor League Society também, não tá? Também tô. E aí, assim, a cabeça frita, né? Quando a gente... Agora, ele tava ali, pessoalmente, falando. Ele falando do que o dentista do futuro tinha que estar preparado. Então, foi muita coisa.
né? E eu fui dar uma aula exatamente sobre isso, o futuro da odontologia. Então, eu estava estudando, conectando, tem um monte de projetos. Esse ano eu tenho um projeto novo de prevenção, né? Então, tá ligado hipersensibilidade, tá ligado laser, tá ligado creme dental, tá ligado tudo, né? Então, eu conectei montando nesse meu, posso dizer, um ecossistema. Isso que hoje o PV, você fala assim, quem é que te mentorou? O PV na verdade, hoje é um grande amigo. Sim. Mas eu tenho várias pessoas que eu olho e falo, puxa, quero ser como você. Então, eu falei hoje do Rafael Você é pra mim, assim. Ah, obrigada. Mas desde feliz. Muito antes. Eu já te falei isso algumas vezes. Quando eu fui fazer a habilitação no Lelo, que foi em 2012, naquele momento... aquela habilitação me fez nossa, eu quero pesquisar isso, mais ou menos o que você falou. E aí eu fui atrás do mestrado, também fui falar com o professor Carlos, mas como eu não queria, não quis seguir para a parte clínica, eu queria fazer uma pesquisa mais básica, acabei indo com a Márcia, mas já comentei isso contigo uma vez, eu sempre falo, mas assim, você, a Patrícia também, e as professoras, as alunas que estavam de pós-graduação fazendo naquela época, todos pra mim foram, eu falei assim, nossa, gente, eu gostei disso. Né? Mas eu também, lá atrás, o próprio professor Carlos foi uma inspiração pra mim. Sim. Foi um mentor, foi a pessoa que me ensinou muito a usar os lasers, que até hoje não tem uma única aula que eu não falo dele. Sim. Né? E aí, muitas vezes, eu estou dando aula, eu falo, a forma com que ele falava algumas palavras, algumas coisinhas, vem à cabeça. A Márcia foi uma pessoa muito importante pra mim também. Sim. Márcia, na coordenação da pós-graduação, me direcionou muito assim, eu já sempre fui uma pessoa muito disciplinada, ela me ensinou a ter mais disciplina ainda, mais foco, mais vontade de fazer pesquisa, foi inspiração. E hoje eu tenho, como eu falei, Rafael Monte Alto, eu tenho Paulo Vinícius Soares, tenho Renato Mioto, que estão muito do meu lado, que são além de mentores e pessoas que me ajudam profissionalmente, são grandes amigos. E olha, gente, é muito gostoso, né? Você ter pessoas aí tão próximas do seu lado. Amigos que estão alinhados com o seu objetivo, que entendem as suas dores também, Exato. Sexta-noite, aquele dia de chuva do CIOSP, caiu um mundo... E aí ficamos todos presos, o que a gente vai fazer? Fomos para minha casa. Então, assim, era a Manuela Martins do meu lado, o Renato de um lado e o Paulo na minha frente. Você fala, gente, então assim, hoje é gostoso. Olha que mesa privilegiada. Vocês podiam cobrar por uma cadeira ali do lado. Exato. Viajamos o ano passado, nós com o Paulo, com o Renato, com o Marçom e com o Nívio Dias, sabe? Com o Fabiano Marçom. Então, assim... nós somos amigos e um apoia o outro. Então, são, às vezes, bastidores. Talvez as pessoas viram agora porque a gente viajou e acaba postando, mostrando uma coisa ou outra. Mas a gente tem uma rede. E o PV juntou, por exemplo, acho que são 25 ou 30 pessoas junto nesse grupo, juntos, que cada um está colaborando um com o outro. Que legal, muito então, bom. assim, ontem, conversando com o Rafa, o que a gente pode fazer junto para a gente potencializar os nossos negócios, para potencializar a nossa marca, que é o nosso nome. E junto a gente vai muito mais longe. E isso é algo que na universidade o pessoal ainda acho que não aprendeu, sabe? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Então, você sabe bem, você já passou por lá. E eu falo, teve um momento que eu tive que fazer escolha. E aí, nessa escolha, eu acabei saindo... Porque eu falo, aqui eu vou ficar emperrado. E eu vejo muitas pessoas que estão lá que acabam ficando... A própria Márcia, né? Saiu também do departamento. Então, assim, a gente vê que a gente precisa oxigenar um pouco mais as nossas ideias, talvez fora. E que a universidade é maravilhosa. Eu sou muito grata por todos os anos, por quase... Na USP, 20 anos que eu fiquei lá. Mas existe um mundo lá fora. Existe um mundo muito bacana que a gente conhece pessoas que são muito mais próximas não, mas parecidas com a gente. Sim. Com o propósito de melhorar a odontologia, de melhorar o ensino, de trazer um bem e fazer promoção de saúde, sabe? É muito legal. Claro. Sim, foi muito bom. Eu acho que, no fim das contas, é o ponto que você trouxe logo no começo, que é o que você falou, que o PV te disse de cara. Você tem que ser você mesmo. E, às vezes, você deixa de ser você se você não está no local adequado. Isso, mas é ambiência. Para o momento da sua vida. Exato. E às vezes ali era o local adequado para o momento. Naquele momento foi. Para o momento que você esteve lá. Mas aí chega um momento que a gente tem que aprender também, né? A se livrar das amarras. Isso, existem ciclos na vida. E para mim foi um ciclo super importante. Hoje eu tô muito feliz. E as pessoas falam, nossa, você não se arrepende? Eu falei, nenhum momento. Foi a melhor coisa que eu fiz. E foi no momento certo.
né? E eu vejo outros professores aí se inspirando em mim, muitos que conversaram comigo nesses últimos dias aí de começo de ano, falando, eu acho que eu vou fazer igual a você. Eu falei, olha, tudo tem uma estratégia, tem um plano, não dá para você largar tudo, muitas né? estratégias, Muitas coisas, a gente não temos, afinal, temos muitos boletos, temos muitas coisas, tenho duas filhas. Caro, gente, não é? Duas filhas na escola, ensino também. médio, querendo fazer intercâmbio, querendo isso, querendo aquilo. Duas adolescentes já tenho em casa, falou 2012, foi quando a Bia nasceu, né? Então, já tenho aí as duas. Tudo tem que ser muito planejado, muito pensado. Sem né? dúvida. Então, mas a gente vê muitas pessoas fazendo transição de carreira hoje, por conta de não estar tão feliz, né, no seu ambiente. E para mim, o ambiente lá já não era o mais favorável. Né? Para mim foi o que aconteceu também, né? A decisão. No momento em que eu estava... concluí o doutorado, e aí eu fui contratada na pós-graduação, na época na Universidade de Ibirapuera. Aí tivemos muitos problemas por lá. Enfim, quer nem falar disso. Passou. E foi importante para você aprender. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque justamente me fez enxergar o quê? Caramba, eu estou vivendo numa caixinha do que eu acho que é a possibilidade que eu tenho. E não olhando para mim. Exato. Quais são os potenciais que eu tenho quando você olha para fora e pensa, bom, o que mais dá para fazer? E você falou uma coisa super importante, olhar para você, olhar para dentro. Então, naquele momento em que eu começo a receber muitas críticas, recebo umas dores de cabeça que eu falo, gente, eu nunca imaginei que eu passaria isso na minha vida. Que a gente espera apoio de pessoas que não te apoiam, que estão lá dentro, né? E que nesse momento ficam em cima do muro. Sim. Né? São muitas pessoas que ficam em cima do muro, ou então que não conhecem a história e começam a te criticar. Né? Então, tem muitas pessoas hoje lá dentro da FOSP que me procuram e falam, sério que aconteceu isso? Eu falei, sério? E tá tudo bem, eu aprendi. E uma coisa que eu aprendi e que eu acho bacana eu escrevi o livro de laser, né? E foi um momento, assim, super bacana, porque eu escrevi junto com o I Know. Era para ser um material, uma apostila do aluno. E no final virou um material tão denso que o Rui falou, isso vai virar um livro. E virou o livro, que é o sucesso que é até hoje. E aí, eu fui escrever logo depois o de cremes dentais, porque eu acho que eu tive uma experiência tão bacana, assim, com a editora e com o pessoal da equipe, que fluiu. E eu trouxe o meu grupo, o GPEC HD, né? Todo o meu grupo. Não dava para perder o time, né? Você estava no seu momento de grande evidência. E aí, ali. já dou um spoiler que daqui a pouquinho vem um terceiro, né? Então, já vem como Olha o spoiler. Pode contar qual vai ser o assunto ou ainda não? Mais ou menos. Mas posso daqui a pouquinho contar um pouco dele. Mas vai amarrar um pouco com laser, vai amarrar com cremes dentais, A gente deixa para daqui a pouco, Daqui a pouco. E aí, tá chegando aí um novo material, porque... Aí eu lembro muito de outra pessoa que também é um mentor para mim, que é o professor Everton Nock. O Everton, imagina, o primeiro livro de dentística que eu comprei na FOP foi o livro dele. E aí, há uns anos atrás, ele até escreveu, ele dá aula na minha escola, eu dou aula na escola dele, e então é uma pessoa com muita experiência, né, que me ajudou e me apoiou muito num processo também dessa de transição. Ele foi uma pessoa muito importante. Mas eu me lembro do Rui Santos, ele fala assim para mim, cara, a vida não vai ser um mar tranquilo como a gente gostaria que fosse. Então, imagina que você está num barco e você está ali segurando o manche e nem sempre vão ser águas tranquilas, com o pôr do sol e gostosinho. Tá? Vai ter hora que vai ter tempestade. E você vai ter que aprender a segurar esse manche e segurar com força para não deixar o barco virar. E aí ele falou nos momentos mais turbulentos dessa minha transição, ele falou, segura firme, porque depois da tempestade vem uma calmaria. Depois da tempestade sempre vai vir aí águas tranquilas para você navegar. Sim. E foi exatamente isso. E toda hora eu lembro e eu sou muito grata por ele ter me apoiado muito no momento também, né? E de turbulência, e passou. E assim, que não virão outras turbulências, virão. Né? Claro. Mas acho que a gente tem que aprender. A gente aprende a ser resiliente, né? Mas o que você falou que é importante olha para dentro de você e vê o que você pode. Porque às vezes a gente nem acredita no nosso potencial com todas as coisas que acontecem. Com e aí você certeza. estando num lugar que é tóxico, num ambiente que não é legal, e é o que o Joel, a gente está falando do Joel, é a ambiência. Faz toda a diferença. Então hoje eu tenho ali o meu espaço, a São Paulo Dentro Estúdio, que é uma delícia de trabalhar. Pessoas que eu escolhi para estar lá, que gostam. Sim. Né? Não são pessoas que estão dentro da universidade porque estão lá e foram contratadas, não, vou ficar aqui até me aposentar. Né? Então, isso já mudou, o mundo mudou.
Então, ninguém hoje vai sonhar com a aposentadoria que a gente nem sabe se a gente vai ter dentro no país que a gente está vivendo. Então, são expectativas completamente diferentes. O jovem tem expectativas diferentes, né? Acho que a gente tem que aprender a fazer as nossas escolhas. Sim. E não seguir pelas dos outros ou pelo que a gente acha. Isso, ou pelo que os outros acham que a gente deveria fazer. Exatamente. Sabe? Então, hoje talvez as pessoas me falam, nossa, ela foi muito rebelde. Eu não fui rebelde, foi tudo muito planejado, muito pensado. E tudo feito com muito amor e com muita dedicação, sabe? E por isso que dá certo. Você falou, qual é o milagre disso? Né? Acho que o milagre amor, é dedicação e competência. E assim, tudo isso aconteceu porque você tem uma bagagem, você tinha uma história. Sim. Então, assim, não dá também para falar, nossa, eu vou hoje virar o expert disso, eu vou me... Não, você vê a pessoa vencendo, você estuda, se prepara, tem um caminho. Eu vejo, às vezes, muitos meus alunos que eles falam, nossa, quero já explodir. Não, então imagina, quando que você defendeu o seu doutorado, você também foi percorrendo, olha quantas coisas você já passou. Sim. E você está numa crescente. Né? Então, eu vejo assim, a pessoa que terminou o doutorado o ano passado, no novembro do ano passado, não, já quer sentar no trem, na janelinha. Calma. Eu lá no meu doutorado, eu não tinha livro publicado. Eu estava ralando para publicar, porque eu queria fazer um concurso. E aí, era o meu sonho naquele momento, era ser professora da Universidade de São Paulo. E aí, me apareceu uma oportunidade ali na frente, que eu agarrei. Mas as oportunidades vão aparecer para todos. Sem dúvida. Desde que você esteja aberto a recebê-las. Então, assim, também, você olha no seu interior, fala, eu tô pronto, eu quero... Mas você também tem que estar aberto, fazendo o seu networking, conversando e tal, né? Sem dúvida. Mas você não vai virar, né, de repente, uma referência. Eu tenho 25 anos de profissão. Sim. Pode... Ocorreu o fato de um dia 15 mil seguidores, mas não foi naquele dia que você começou a trajetória. Não foi, exatamente. Gostei do que você falou. Não foi naquele dia, eu já tinha um caminho antes... e depois eu fui alimentando isso. Sim. De uma forma orgânica. Porque a gente vê aí muita gente, compra seguidor, muita gente que tem aquele famoso fake till you make it, que não me agrada, né? Que você finge ser o que você não é. Então, tem assim, como. Não dá pra você viver... Exato. Não dá pra ser fake, né? Então, não dá pra você falar, puxa, eu sou uma pessoa e na rede social você é uma coisa, quando a pessoa se conhece é outra. Sem né? dúvida. Então, acho que tem muito, assim, de autenticidade, de veracidade também, que é importante, né? Que bom. E acho que é o momento do laser, aí voltando, aproveitando toda essa onda ali, eu acho que eu agarrei a oportunidade pra falar, gente, vamos fazer com que o laser venha com mais força? Né? E me sinto, às vezes, até meio responsável, porque as pessoas me param e falam, cara, só uso o laser porque você convenceu. Né? Essa é a parte mais legal, eu acho, da questão da internet. Você conseguir levar o conhecimento para aquelas pessoas que não iam ter. Ou que não ia ter o acesso naquele momento, por N razões. Então, acho que principalmente quando você chega lá no consultório do dentista, que está lá, sei lá onde, no mundo afora, e que às vezes... até tá atualizado, mas em outras coisas, na especialidade dele. E aí você consegue entrar na casa dele, entrar no consultório dele e levar aquilo e ele falar, caramba, tem uma coisa que eu não conhecia. E é uma coisa incrível. E é uma coisa que só traz benefícios pro paciente, pro dentista, pro consultório, pra lucratividade do dentista, pra tudo. Né? E é o que você falou, o laser não vai te diferenciar mais. O laser não é mais o diferencial, o laser é necessário. Eu coloquei isso numa aula, o ano passado, numa aula da Ultradente do Bridges, quando eles estavam lançando aí um novo equipamento. E eu falo, não é mais, não vai te diferenciar. Vai te diferenciar também, são outras coisas, são outras soft skills, aí tá super na moda falar hard skills, soft skills, mas é você ter comunicação, você ter gestão de pessoas, gestão financeira, você saber se comunicar muito bem com o paciente, comunicar em rede social. Existem outras muitas coisas. O laser, gente, é como você ter um bom foto hoje no consultório, um fotopolimerizador bom, que você vai colocar a cabeça. Aí eu falo, principalmente na minha área, né, na dentística, é você ter um laser também. Um laser de baixa... hoje não justifica mais, não é? Exato. Que a pessoa não tem um laser de baixa? Como não? Né?
E aí, quando começa a usar, fala, puxa, devia ter comprado antes, né? Eu falo, é isso. É o que mais a gente escuta. Então já fica a dica, comecem. Deem o primeiro passo. É isso. É isso mesmo. Ana, eu tô amando essa conversa. Muito obrigada por compartilhar sua conversa, tua história aqui conosco. É um pouquinho, né? A gente poderia... Eu sei que daria pra ficar o dia inteiro, né? Dava, com pra certeza. Gente conseguir entender melhor. E... agradeço muito por você ter disponibilizado um pouco do teu tempo na sua agenda, que eu sei que está ocupadíssima. Obrigada pelo carinho de sempre. E espero que a gente continue sempre aí com muito contato e se apoiando como tem sido, né? Prazer enorme estar aqui. Eu queria que você deixasse um último recado. O que você gostaria de passar de recado? E também pode deixar os seus contatos, suas redes... O que você quer ir para se comunicar aqui com o pessoal que acompanha a Laser On? O Laser Pod, aliás. O Laser Pod. Bom, primeiro, obrigada mais uma vez pelo convite. Vou te acompanhando e vejo também a sua crescente. Vejo o quanto você, com a filosofia correta, né? E claro, bom, eu sou suspeita para falar que você se formou na FOP, né? Então, carrega uma graduação aí muito boa, com uma pós-graduação na FOUSP, orientada da professora Márcia Martim Marques. Não tinha como, né? Não estar muito bem formada e muito bem preparada para poder... junto comigo e com outros muitos professores que fazem o digital também, fazer com que que os dentistas usem mais os lasers, né? Sim. Mas se eu tivesse um recado, eu falo, laser, né? A gente está falando dentro de um podcast que vai falar da tecnologia. Quem não tem laser de baixa, hoje pelo menos um laser de baixa está ficando para trás. Os lasers de alta estão chegando com uma intensidade aí, né? Sim. Violenta no mercado brasileiro e daqui a um pouco vai ficar presente também em muitos consultórios. Mas laser de baixa, se você não tem, você está ficando para trás. Tem que conhecer a tecnologia, tem que fazer como nós que fomos estudar, que investimos tempo, dinheiro, energia, para que a gente pudesse hoje formar pessoas, né? Sim. E hoje dentro do consultório ele é algo necessário, mas estude. É isso. Tá bem, Ana, muito obrigada, então. Obrigada. Agradeço imensamente. E você ficou curioso para saber como que a professora Ana Cecília usa esse laser e as outras técnicas que ela vai explicar para nós para tratar hipersensibilidade. Fique ligado, porque no nosso próximo episódio a gente vai abordar isso. Até mais.